botar no seu? Minha página. Sua página? Então tem que sair do meu, peraí. Ai, Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, tudo bem? Mais uma oportunidade nesta noite de estar recebendo o reverendo pastor Napoleão Falcão. Passamos um dia de comunhão, onde nós vamos aprender os sinais dos últimos tempos. Reverendo pastor Napoleão Falcão, a voz de trovão. Olá, Fale com o povo. grato a Deus pela oportunidade e também pelo privilégio, pastor Ronieri, de estarmos aqui na sua residência, na companhia da sua esposa, irmã Débora, suas filhas, do pastor Wanderlei Pisaia, nosso grande amigo. Agradecemos a Deus por este dia de paz, de bênção que Deus tem dado-nos. Louvamos a Deus pela sua vida, a vida da sua família e pela maneira como Deus tem se utilizado de sua vida para projetar o Evangelho de Deus na terra. Somos penhoradamente agradecidos ao Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade felicitar a todos os nossos irmãos Glória a Jesus. que participam desta live, que estão atentos àquilo que será ministrado aqui esta noite e a respeito desse palpitante tema que é sinais dos tempos. Todos nós sabemos e todos hão de convir que nós estamos vivenciando os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus na terra. A contundência e a veracidade dos sinais que se elucidam no mundo dos homens é muito forte. De tal forma que vivemos aquele clímax de expectativa Glória a Jesus. na esperança do arrebatamento da igreja. E enquanto isto não acontece, acontece paralelo à evidência dos sinais proféticos tangíveis e anunciado pelos profetas, anunciado pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus. Que nos últimos dias aconteceria coisas fantásticas no planeta Terra, de estarrecer o coração dos homens. E nós estamos vivenciando isso, os noticiários televisivos, radiofonizados, também pela imprensa escrita, as coisas que estão acontecendo no planeta. São coisas extraordinariamente difícil até e inconcebível, né, de nós acreditarmos, mas a verdade é uma só. As coisas estão adentrando ao seu definitivo como um prognóstico profético de tudo aquilo que Jesus falara. Então, pastor Ronieri, nós estamos aqui às ordens, sua discussão, e em primeiro lugar somos gratos a Deus por nos fazer presente aqui na sua casa, no seu lar. Esta já é mais uma vez que estamos aqui sendo assistido pelo irmão, pela sua família, sua esposa, e muito grato a Deus por nossa amizade, pelo carinho que o irmão tem por nós, por nosso ministério, e nós somos muito agradecidos a Deus, como Deus tem abençoado também a sua vida e a vida da sua família. Obrigado, pastor Napoleão. Muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança depositada na nossa pessoa e nos trazer para o recanto do seu lar. Você sabe que o lar é uma coisa muito sagrada, é chamado de jardim fechado. Verdade. Então eu sinto-me um pessoal também privilegiado, juntamente com meu colega, o evangelista Wanderlei Pisaia, por outra vez estarmos aqui, gozando da mercê de sua amizade. Hoje comemos uma carne de panela, Hoje foi uma carninha de panela com batatinha, muito né? boa, né? Comidinha caseira, Uma pimenta. feita com muito amor pela sua esposa, Verdade. Débora é uma benção. porque comidinha caseira, ela permanece sendo a melhor. Verdade. A gente come em restaurantes, mas nunca é como aquela comida feita em casa, com carinho, com amor, porque o maior tempero de uma comida é o amor. É verdade. Então aqui nós estamos muito agradecidos a Deus por termos outra vez encontrado em vocês o imprescindível o amor de Deus que tem permeado em vossas vidas. E isso nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus tem representado na vida dos irmãos e por tudo aquilo que Ele continua a representar
na desenvoltura do vosso ministério. Glória a Deus. Pastor Napoleão, obrigado pela sua visita. O senhor sabe que o senhor é um mestre, um professor para nós. E receber o senhor aqui na minha humilde casa, que é muito humilde, né? Muito simples. Para nós é uma honra quando um mestre reverendo como o senhor, eu vejo o senhor como Gamaliel. Quando põe a mão sobre os que estão a seus pés, ele se torna grande. O senhor abençoou meu ministério, tem dado certo aí, Deus tem me abençoado. Obrigado, pastor Roneiro. Obrigado. As suas palavras, elas são alucidadas de um tempero verdadeiro, né? Amém. Porque o senhor, desde o dia que lhe conheci, que nunca notei um desvio de comportamento na sua conduta, de tal forma que eu translitero essas palavras para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Glória a Deus. Foi Ele quem nos chamara para esse ministério tão honroso, que é o ministério da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E, elucidando a temática designativa desta noite, sobre a avassalação e a contundência e a veracidade dos sinais, eles são muito enfáticos. Mesmo aquelas pessoas incautas, aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhuma familiaridade com as Escrituras, sabem instintivamente, sabem por instinto até, de que algo está para acontecer. É muito grande o volume dos sinais, muito grande a epidemia graçada pela fome na terra, a escassez de gêneros alimentícios. Hoje mais de 2 bilhões de pessoas passam necessidade. Não sei se o senhor viu aqui também, na América do Sul, na Venezuela, pastor, o povo saindo. Você viu isso, Wanderlei? Deus, Você viu, Wanderlei? Você não está vendo? os venezuelanos Estão saindo do seu país, mais de 2 milhões. Sim. Porque estão com fome, não tem comida. Fome, é uma epidemia, né? Aqui do lado, pastor. Aqui pertinho, América do Sul. na América do Sul. Então, isso são resultados, são prognósticos que estão dentro das Escrituras Sagradas, que foram vaticinados Meu Deus. pelos profetas, foram vaticinados pelos apóstolos e foi vaticinado pelo próprio Jesus. Meu Deus. A respeito destas coisas extraordinárias que estão... É como se os 4 cavaleiros do Apocalipse estivessem todos em evidência, né? Meu Deus. Falsa paz, guerras, fome e morte. A falsa paz, pastor, isso o inimigo ele já prepara para dar falsa paz para nós, para achar que está tudo bem, para achar que a pessoa está vivendo uma vida boa. Igual nós aqui, nós temos água, temos arroz, temos feijão. Isso se chama falsa paz, pastor? Como está escrito, quando vos disserem a paz e segurança, sabeis que está próximo a repentina destruição. O povo está compartilhando. O povo está aí compartilhando, recebendo a bênção de Deus. Pede para eles compartilharem, pastor. Continua compartilhando, meu filho, essas palavras. Tem algo muito forte para falar. São algo forte e isso é para constituir elemento de edificação. Nós estamos aqui nesta noite elucidando fatos históricos e proféticos, né, que estão acontecendo no mundo dos viventes e trazendo a lume o resultado dos anais proféticos das Escrituras. Meu Deus. Tudo aquilo que Jesus falou é verdade, sua palavra é fiel, como está escrito. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu louvo a Deus, pastor Ranieri, por tanto eu como você, pastor Wanderlei, todos nós, termos em tempo oportuno aceitado a Cristo como nosso Salvador. Foi a melhor coisa que nós fizemos em nossa vida. A melhor coisa, a melhor proposta que existe na terra é a proposta do Evangelho. Glória a Deus. Não existe outra proposta melhor, mas benfazeja do que a proposta do Evangelho. Ser seguidor de Cristo. Viver nas suas pisadas, nos ditames das Escrituras. Apesar das nossas ínvias e degradantes fraquezas humanas,
que estamos cercados, mas estamos firmados e consolidados na fé que nós abraçamos. Meu Deus. Isso é muito importante. De onde nós viemos, onde nós estamos, fomos alcançados por Deus. Quer dizer, os olhos do nosso entendimento, eles foram abertos como a janela da alva, de tal forma que Deus tem sido misericordioso para conosco, em ter aberto a luz dos nossos entendimentos, para compreendermos os princípios éticos, proféticos das Escrituras Sagradas. E nós estamos vivendo agora como se Jesus voltasse esta noite. Pois a Bíblia diz que a sua vinda será como um laço sobre todos os moradores da terra. E voltando àquela palavra que você falara, a respeito da paz, essas conjecturas analíticas que os homens fazem, a respeito da paz, todos almejam a paz. Isso é a realidade sumária. Só que a paz, ela é buscada em fontes irreais. Porque, sumariamente falando, não existe paz fora de Jesus Cristo. É verdade. Não é? É muito efêmera, é muito transitória, é muito aparente, é muito fictícia. É uma coisa oca, né, pastor? É uma coisa oca. Vazia. É uma coisa vazia, histérica. Não tem nenhuma consonância. Não dá fruto nenhum. Não dá fruto, não tem durabilidade. A paz durável, ela está em Cristo Jesus. Porque um dos seus designativos é que ele é considerado o príncipe da paz. Então, somente em Jesus nós encontraremos paz, mesmo passando por percalços, por curvas sinuosas da própria vida. Mas quando nós dobramos nossos joelhos, encontramos em Cristo o refrigério que a nossa alma tanto precisa. É aquilo que São Paulo falou: nós não somos como os demais homens que não possuem esperança. Então, de tal forma que as coisas estão entrando no seu lugar definitivo, é o apogeu do cumprimento das Escrituras Sagradas, para mostrar que a brevidade dos dias está conotada pela evidência dos sinais que todos nós estamos vendo, presenciando no dia a dia em que estamos com vida aqui no planeta Terra. Pastor Napoleão, Salmos 84, versículo de número 6 e número 7, fala assim, ó qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, uma chuva também enche os tanques. Esse versículo número 7 eu gosto muito. Vão indo de força em força. Todo peregrino que ia para Jerusalém, pastor, ele tinha que passar no vale de Baca. E eu ia te falar isso, como o senhor entrou nesse mérito. Os pessoas que estão compartilhando, por favor, compartilhe, marque sua rede social. Tem gente que está no vale e acha que Deus esqueceu ele. Mas ele nem imagina, pastor, que no vale Deus está preparando o caminho para ele da salvação. Porque tem gente que fora do vale, ele não é crente, pastor. É verdade. Fora do vale ele não fica firme. O que o senhor pode falar sobre isso, pastor? Quando a pessoa ela vive sendo provada, eu fui provado muitas coisas, agora que Deus tem me abençoado, aliviado um pouco o sofrimento, mas aliviado um pouco, porque cada um tem a sua cruz para carregar. E tem gente que ele está no vale e acha que vai morrer no vale, mas às vezes é como Deus deixou o seu filho Jesus 2 anos no Egito, guardar até Herodes morrer. O que o senhor pode falar sobre o vale, pastor? O vale de Ezequiel, o vale de Baca? Estes vales, à luz do prognóstico profético, da tipologia bíblica, são adversidades circunstanciais que batem à porta do nosso viver. Obviamente que a vida não é constituída só de risos, né? Só de gozo, e afinal de contas, a diferença entre um crente e um descrente, obviamente que ela não está nas circunstâncias, ela está no fundamento. As circunstâncias são as mesmas. O crente fica desempregado, o descrente também pode ficar desempregado. O crente sente tristeza, o descrente também pode sentir tristeza, né? O crente adoece, o descrente também pode adoecer.
E são as circunstâncias, quer dizer, são as mesmas. Agora, o fundamento é que faz a diferença. O descrente edifica na areia e o crente edifica na rocha. Mesmo passando pelos percalços da vida, ele pode bater no peito e dizer: eu sei em quem tenho crido. Porque você já viu, muitos falam que quando vê um crente na prova, que ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ninguém vê que é Deus preparando o caminho para a mudança, para abençoá-lo. Há duas vontades conceituais em Deus. Primeiro, a vontade perfeita. Segundo, a vontade permissiva. A vontade perfeita é fácil a gente entender, mas não é muito fácil entender a permissiva. É o antagonismo. É aquilo que eu não quero que me aconteça e acontece. A expressão do patriarca Jó. Aquilo que eu mais temia, isto me aconteceu. E depois ele continua na sequência dizendo: receberíamos só os bens de Deus e não os males. Meu Deus. Então a vida, ela é complementada por altos e baixos, tristezas e alegrias. E isso é o complemento da própria vida, porque afinal de contas, todos nós estamos agregados ao corpo do pecado. E aí quando Paulo explica isso aos crentes em Roma, enquanto nós estivermos neste corpo, estamos ausentes do Senhor, mas esperamos a redenção do corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Então a salvação para todos nós ainda está incompleta. Falta a redenção deste corpo, o que nós estamos aguardando, pela evidência dos sinais que estão acontecendo. E dentro desse fundamento que o irmão citou a respeito dos vales, dos desertos da vida, todos nós passamos por 3 fases circunstanciais: a água, o vinho e o vinagre. Meu Deus. A água fala-nos de alimento, o vinho fala de festa, então Poço de Jacó e Caná da Galileia. Mas o deserto fala da cruz. E agora imagine se Jesus tivesse ingerido o vinagre na cruz. Por isso que ele não ingeriu. Porque há um conceito médico científico que o vinagre é um elemento anestésico. Se o Senhor Jesus tivesse ingerido o vinagre na cruz, obviamente que a cruz deixaria de ser cruz e passaria a ser um instrumento cirúrgico. Então a cruz, para ser cruz, ela não tem paliativos. Meu Deus. Ela tem dores, Sofrimentos, humilhações. Então Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Engraçado que a cruz, ela é individual. A cruz é individual. A cruz, eu não posso absorver a cruz das pessoas, porque ela é muito individual. O que nós, como cristãos, podemos fazer é levar a carga um dos outros, ouvir uns aos outros, Um se ajudar. orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, comunicar com os santos em nossas necessidades. Porém, a cruz, ela é bem individual. Cada um deve levar a sua cruz. Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me, porque a vida é complementada por esses altos e baixos, por tristezas e alegrias. Pastor, Pastor Êxodo, presidente de Mogi das Iguaçu, mandou um abraço ao senhor. Outro para ele, pastor. Pastor Grande Êxodo, abraço. nosso filho do Mazinho, Tiago Barbosa. Muito obrigado. Professor Tiago. Pastor Napoleão, eu fui pastor de igreja, dirigi igreja, assim, mais dirigi igreja do que viajei. Sim. Né? E eu aprendi muito a mexer com o ser humano, de cada um tem uma situação, cada um tem um gênero, sim, cada um tem um jeito, cada um tem um jeito de pensar. Olha o pastor Mazinho Barbosa mandando para o senhor, meu pastor. Outro abraço, senhor pastor, e sua família. Então, pastor, o irmão que está pedindo o contato do senhor aqui, pois eu mando para você aí, meu irmão. Então, pastor Napoleão,
você vai aprendendo a suportar as falhas, né? E o senhor com 70 anos, 50 anos pregando, fez dia 14 de setembro? 15 de agosto. 15 de agosto o senhor fez 50 anos. Pregação. E eu fico me perguntando, pastor, creio eu que eu não chego aos 50 anos, que eu creio que Jesus volta antes. Eu creio assim. E você vai ver que quando você consegue suportar o seu irmão, você vive melhor, pastor. Você consegue ter paz. Porque você está preocupado de ser salvo e não está preocupado com a falha do irmão. Mas é difícil entender isso, não é, pastor Napoleão? Como mantermos a unidade na diversidade? Para eu manter a unidade na diversidade, eu preciso partir do seguinte ponto: procurar aceitar os irmãos, aceitar as pessoas como elas são. Porque a proposta do Evangelho, mesmo a proposta do Evangelho, não é mudar os seres humanos. A proposta do Evangelho é moldar as criaturas. O Evangelho não despersonifica os seres humanos. Quer dizer, você jamais perderá a sua identidade por ser crente. O Evangelho molda-nos. E essa moldura que o Evangelho promove em cada um de nós, ela é proporcional à medida que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Por quê? Salvador, Ele é de todas as pessoas. Agora, Senhor, Ele não é de todas as pessoas. Pastor, o senhor olhou para mim, o senhor me indicou lá nos Gideões, lembro como fosse hoje, e o senhor ia pregar na primeira semana do pastor Reuel como presidente, e era um domingo, e eu saí daqui com a Débora e as crianças de carro, e fui lá ver o pastor Napoleão pregar, Vanderlei. Olha como que é as coisas. E o pastor Napoleão, cheguei lá, o pastor Napoleão não chegava. Quando você faz algo pela vida de uma pessoa que você nem imagina o que vai acontecer. O pastor Napoleão pregou na Santa Ceia. Aquele dia foi uma maravilha. Primeira Santa Ceia do pastor Reuel, sim, eu tive com o pastor Napoleão. Olha que mistério, né? E o pastor pregou, fiquei lá quietinho no meu lugar, e depois fomos jantar, né, pastor? Fomos jantar peixe. Foi uma conversa muito agradável. E são coisas, pastor, que o senhor fala de amor ao próximo, que eu acho que as pessoas deveriam ter mais. Amar as pessoas sem interesse, amar as pessoas pelo que ela é. E se Deus mandar fazer, tem que fazer. Porque o pastor Napoleão indicou eu, Vanderlei, depois nem vi o pastor Napoleão, demorou para ver. Falou, pastor Reuel, você tem que trazer o Roniel nos Gideões. Falou o nome de outras pessoas. Quantas pessoas você já indicou nos Gideões, pastor? É verdade, vários colegas. Vários colegas de ministério. O senhor já indicou lá para pregar. O senhor falou, pastor Henrique, falou com coisa. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Obrigado, pastor Remédio. Deus é assim... Muitíssimo obrigado. Deus tem me abençoado um pouco em questão ministerialmente. Tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei. Nunca. Sou sincero dizer ao senhor. O senhor já andou, já não sei quantos países, já andou o Brasil todo pregando e já está fazendo tudo de novo. Mas uma coisa eu aprendi, pastor. Eu aprendi. Quando você sabe que uma pessoa te abençoou, você tem que ser grato a Deus pela vida da pessoa. Sim. E as pessoas hoje estão perdendo a sensibilidade da gratidão, pastor Napoleão. Sabia, o pastor Vanderlei? Pastor, essas pessoas que perdem a sensibilidade da gratidão, o que acontece com elas? Eu acho que, na minha parca compreensão, eu acho muito degradante a ingratidão das pessoas para com Deus e para com o próximo. A gratidão é um dos mais nobres sentimentos que uma pessoa deve conduzir na sua vida. É a gratidão. E esta gratidão, ela está imbuída nos nossos sentimentos. Nos 3 anos do ministério de Jesus, ele carregava 3 nobres sentimentos. O sentimento de humildade, o sentimento de obediência
e o sentimento de submissão. Esses 3 sentimentos o Senhor Jesus norteou o seu ministério. E Ele é o nosso referencial maior. Ele é o nosso paradigma. Ô pastor Ronieri, a vida é tão curta para nós nos deter com contendas, confusões, discussões. A vida é muito curta, não vale a pena. Eu acho uma enorme perda de tempo quando nos envolvemos em questões alheias, quando discutimos coisas que não têm fundamentos, quando trazemos para uma conversa elementos que não nos edificam em nada, que rouba-nos a paz, rouba-nos a comunhão, perdemos a sensibilidade de estarmos em comunhão com o Espírito Santo e a vida passa tão rápido. Então, só o tempo para nos ensinar essas coisas. Procedimentos que eu tinha há 10, 15, 20, 30 anos passados, hoje eu não procedo mais, porque não vale a pena. O senhor mudou. Claro, o tempo vai amadurecendo as nossas ideias. O tempo vai trazendo-nos, é um grande mestre. Um grande mestre. Por isso que na ortodoxia judaica é reverenciado a face dos velhos. Porque o jovem tem força, tem dinamismo, mas com os velhos está a ciência. Sabedoria. A sabedoria, porque ela vem através do tempo. A vivência acompanha os dias que são prolongados na sua existência. Então, por caminhos que nós venhamos a passar 10, 15 anos, agora não passamos mais porque eles não foram frutíferos. Então, o tempo nos deixou um legado. É um grande mestre, é um grande professor, é um grande sábio. Então, eu louvo a Deus por esta vivência de quase 51 anos, que temos tido não somente a oportunidade, mas o privilégio de falar do amor de Deus às criaturas. E eu quero, me aproveitando dessa sensibilidade que nós estamos vivendo aqui, pastor Ronieri, pedir perdão aos irmãos, alguma pessoa que nós temos às vezes ofendido, nos perdoe em nome de direto ou indiretamente. Eu não quero partir para a eternidade com nenhuma pendência com ninguém. Com ninguém. Se ofendi alguém, minha intenção não era essa. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7, né? Ele diz: quando eu quero fazer o bem, não consigo, porque o mal já está em mim. Então, não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero, faço. E por que faço? Porque o corpo do pecado habita em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, meus irmãos queridos, a senha maior do Evangelho é o amor. O Evangelho limita-se a 2 pilares, somente. Amor a Deus e ao próximo. Amor na vertical e amor na horizontal. Eu acho primeiro o amor na horizontal, porque se você não consegue amar uma pessoa que você está vendo, como você vai enfatizar que ama a Deus que você nunca viu? Então, o amor é o fruto do Espírito que nós temos que produzir. Quer dizer, moldar esta natureza adâmica ao jugo do Evangelho. Não é fácil, porque ela precisa de cabresto para obedecer. Ela precisa de disciplina para obedecer. E fica difícil das pessoas entenderem este linguajar, porque todos aceitam a Jesus como Salvador, e glória a Deus por isso. Mas quando Ele é nosso Senhor, é sinal que você entregou as rédeas da sua vida para Ele. E aí cumpre-se o que Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus. Então, meus irmãos, nos perdoe a todos vocês, Em nome de Jesus. se tenham ofendido
direta ou indiretamente, por palavras, gestos, ações, porque eu quero estar livre, desobstruído, para morar com Jesus a qualquer momento. Pastor, o senhor falando de perdão, essas coisas, pedir perdão, eu passei uma fase muito difícil da minha vida sem perdoar. Que eu vou falar assim em rede nacional, até internacional, em público, igual assim, eu tinha um ódio assim, no coração do cara que matou meu pai. Sim, sim, sim. E isso me gerou muitos problemas. Futuro, pastor. E até o dia que eu perdoei ele, pastor. No dia que eu perdoei ele, pastor, parece que saiu um peso, uma tonelada de cima de mim. E o tempo vem me amadurecendo. Hoje, assim eu te falo para o senhor diante do Espírito de Deus, pastor. Eu não guardo mágoa de ninguém. Já guardei, pastor, como ser humano. Mas quando a palavra fala Cristo vive em mim, pastor, eu consigo hoje ter paz, consigo hoje viver em paz com Jesus. A pessoa que falou mal de mim, que me caluniou, que quis armar alguma coisa, eu não consigo hoje ter raiva dela, pastor. Eu consigo hoje ter paz. Eu estou em Salmos, se possível, tenha paz com todos. Amém. Em Cristo Jesus. E isso é tão verdade, pastor, que hoje eu durmo bem. E antes, quando eu não perdoava, eu não dormia bem, pastor. Amém. Pastor, você acha que a falta de perdão gera doença? Claro, e doenças deploráveis, né? A retenção do perdão. Perdoar é deixar o próximo outra vez adentrar a sua vida, Amém. a sua história. Perdoar é não deixar criar mato no relacionamento. Meu Deus. Então, a pedra de toque do cristianismo é o perdão. Glória a Deus. Amor e perdão. Então, é uma das maiores atribuições do cristianismo, é o perdão, um coração amorável para perdoar as pessoas e procurar viver, porque não há um tesouro maior nesta vida do que a paz. A paz, ela projeta a longevidade nos dias, a paz, ela traz cura até no metabolismo da quimificação e da quilificação dos alimentos. Meu Deus. Uma vida em paz é uma vida com saúde. Glórias a Jesus. A paz, ela traz saúde mental, espiritual, social, né? A paz é um elemento producente de esperança, de gozo, de felicidade. Você pode não ter finanças avultadas, mas você tem a paz no seu coração. Você olha na sua consciência, no tribunal da sua alma, e não ouvida nada contra o próximo. Está tudo perdoado. Glória a Deus. Aquela pessoa nasce outra vez na sua história. Isso é muito lindo. E isso eu agrego como um dos grandes sinais da volta de Jesus. É que sejamos promotores da paz. Quem promove a paz prepara o caminho do Senhor. Quem promove a paz disseca o ódio. Quem promove a paz limpa os caminhos da intriga, do desespero, das guerras, das inquietudes degenerativas. As inquietudes cansam a alma, degenera o espírito, todo o metabolismo do homem fica prejudicado pelas inquietudes, pelo desassossego. Ansiedade. A ansiedade, porque não dorme direito. Não dorme direito. Então, a paz foi e será dos melhores elementos para você viver uma vida em comunhão com Deus e com o Espírito Santo. A irmã diz que muitos estão dentro da casa de Deus com ódio no coração. E é verdade, né, pastor? Mas nós podemos, mas não devemos atribuir. É somente orar pelas pessoas, porque as experiências são vividas, minha irmã. Elas não acontecem do dia para a noite, não é um tempo. Malzinho Barbosa diz que causa úlceras. Causa úlceras estomacais, gastrites crônicas, coisas terríveis, inquietudes que dissipam a própria alma, dilacera o espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, o Evangelho é uma coisa maravilhosa. Nós temos os nossos problemas de natureza íntima, nós temos problemas razoáveis na nossa mente, nos nossos pensamentos,
Mas isso nós temos como equacionar isto. É como Jesus ensinou. Entrar no seu quarto, Fechar a porta. fechar a sua porta e orar a Deus. Verdade. Aquilo que nós não podemos conceber uma solução, entregamos ao Senhor. Glórias a Jesus. Não é? Não devemos carregar fardos tão pesados, fardos que nós não temos condições de levá-lo. Procure aceitar as pessoas como elas são. Se essas pessoas não conseguiram perdoar ainda, não conseguiram ver uma vida em paz, talvez seja falta de experiência. Os dias vão passando e as coisas vão amadurecendo. Eu não queremos aqui comparar a experiência de uma pessoa que tem 5 anos de fé, 3 anos de fé, com uma pessoa que tem 40, 50 anos. Tem lógica, né? Não tem lógica, é ilógico. Então, tenhamos paciência com os irmãos. Glória a Deus. Temos paciência com os meninos na fé, porque um dia eles vão crescerem também. E vai amadurecer. E vai amadurecer. E vai ensinar outras E pessoas. vai ensinar outras pessoas. Que não erre como ele errou. Que não erre como ele errou. Que não passe pelo caminho que ele já passou. Amém. Mas isso só com o tempo, meu irmão. Glória a Deus. Não podemos cobrar isso das pessoas que ainda nem viveram. Olha, uma pessoa com 5 anos de fé, 10 anos de fé, não tem experiência de um homem que tem 40, 50 anos. Na infância passei por abuso, mas eu só tive para quando perdoei o homem que fez isso. É isso. Só tive paz quando perdoei o homem que fez isso. Parabéns, meu irmão. Não é fácil, Não é fácil. mas Deus deu essa Deus graça deu essa para ela. graça para ela e que Deus dê a todos nós essa graça para perdoarmos aos nossos devedores. Meu Deus. Amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos perseguem. É o beabá do Evangelho, é o mobral do Evangelho, é o início do Evangelho. Verdade. Às vezes estamos pregando coisas tão sublimes, falando de tantas coisas tão altas, e desprezamos o conceito inicial da fé, Verdade. que é o amor, a misericórdia, a piedade, a longanimidade e aceitar as pessoas como elas são, até que a alva brilhe em vossos corações e a maturidade atinja os ideais da sua própria fé. Deus abençoe. Compartilha aí, meus irmãos. Marca alguém, o pastor tem muitas coisas para falar ainda. Deus abençoe. Nayara Barbosa, esposa do meu irmão Tiago Barbosa, filhos do pastor Mazinho. Não é fácil, mas é verdade. Pastor Esmo. E hoje, pastor Napoleão, eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo de Deus. Hoje nós não temos problema com quem é fora da igreja. Sim. Com as pessoas que não conhecem o católico, pessoas que escolheram a sua religião, que eu respeito todas, como o senhor também respeita. Nós não temos problemas com quem não é crente. Hoje nossos problemas está internos. Sim. E esse problema as pessoas querem fazer virar uma bola de neve para trazer contenda dentro dos templos. E aonde que nós temos que saber perdoar, temos que ser flexível, temos que ter sabedoria e temos que ter a hora de saber, a hora de bater retirada. Porque tem uns que vão querer tanto arrancar alguma coisa sua para brigar com você, para querer trazer o benefício da maldade. Mas aí o Espírito Santo vai dando sabedoria. O senhor hoje não tem mais tempo para brigar. Já deve ter brigado muito no começo do ministério. Sim. Aí hoje alguém vem querer que você fala, meu amigo, eu não tenho mais tempo para isso. Não tem. Eu já aprendi. Deus te abençoe, me perdoe alguma coisa. Mesmo certo, ainda nós conseguimos demonstrar que conseguimos perdoar para morar no céu. Porque para morar no céu não é fácil, pastor Napoleão. O senhor que vem pregando escatologia há 50 anos, uma mensagem de largar o pecado, de morar no céu, eu fico me perguntando quantas falhas eu já fiz nesse tempo de ministério meu, pastor. Às vezes de falta de perdão, por não querer uma pessoa perto de mim porque ela falou mal de mim. Hoje não, pastor, hoje eu estou uma pessoa desprovida. Eu estou uma pessoa hoje com a sensibilidade de querer morar no céu. Sabe quando você tem a vontade, pastor? Essa trombeta agora, o chofá tocar. Eu vi um rapaz tocando chofá lá na Bahia que eu estava pregando, eu chorei, Madre. Porque aquele barulho do chofá, pastor, me fez lembrar da trombeta de Apocalipse, quando ela soar. Então, pastor, você acha que isso dentro da igreja
não vai acabar, porque o joio e o trigo tem que crescer junto. E sempre houve, né, nos tempos apostólicos, os diótrefes. Os diótrefes. Os gnosticismos também? Os diótrefes, o que está lá na terceira epístola, que ele queria exercer a primazia e não recebia os que estavam chegando. Meu Deus. Isso existe, isso nunca vai deixar. Janes e Jambre, Alexandre o Latoeiro, Emineu e Fileto. A Bíblia diz que suas palavras roíam como granguena, como câncer. Então, e eles não obedeciam à autoridade apostólica de Paulo. E Paulo sofreu muito com essas pessoas. Obviamente que o número das pessoas daquela época era muito menor do que hoje. E hoje, obviamente, com o crescimento da família, aumentou o número dos problemas. Hoje nós não temos só um diótrefes, nós temos milhares de diótrefes, Agora, você veja uma coisa. Eu acho que São Paulo nunca sentiu uma cólica renal. Uma das maiores dores são as dores movidas por cálculos renais. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Mas ele fala 14 vezes de dores de parto. E quando ele fala, ele reincide dizendo: outra vez por vós eu sinto dores de parto. Até que Cristo seja gerado. Meu irmão. Enquanto Jesus Cristo não for gerado na pessoa, os problemas são grandes. O comportamento é antagônico. Agora, quando Jesus é gerado, a pessoa, ao invés de dar trabalho, trabalha. Meu Deus. Em vez de dar trabalho, dá prazer. São pessoas nutridas, obedientes, responsáveis, tementes a Deus, respeitosas e respeitáveis. São pessoas singulares, são pessoas que têm o seu pastor em grande afeição, com respeito, com devoção, com temor, porque Cristo foi gerado na pessoa. Quantas pessoas têm Jesus ainda pelo lado de fora? E não tem pro lado de dentro? Não tem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então Jesus não invade, porque isso aqui não é espiritismo. No espiritismo, o diabo arromba, assalta. No cristianismo, não. Ele pede passagem, ele pede licença para adentrar o âmago da alma. Olha o que o pastor presidente está falando. Como é difícil lidar com isso. Estou passando por isso, pessoa que você ajudou, comeu na sua casa, na sua mesa, e ser traído por essa pessoa, o que você deu tudo. É assim mesmo. Esses são os golpes que os pastores sofrem muito, né? Por isso que não é fácil ser pastor de igreja em nossos dias. Meu Deus. Sempre foi difícil. É honroso, muito honroso. Ser um pastor de uma igreja é uma honradez muito grande para o mortal. Agora, os problemas são múltiplos, porque o pastor vive o dia a dia. E ali no meio daquele contingente que ele apacenta, há pessoas que nunca foram gerados pelo Espírito. Porque quem tem a geração do Espírito dentro de si, não dá trabalho, dá prazer, dar alegria ao seu pastor e à sociedade que está ao seu redor. Mas até que Cristo seja gerado, há problemas. E o pastor tem que ter aquela sabedoria divina para conduzir este povo. Esperando, né? Orando, intercedendo, né? Ouvindo. O coração do pastor é uma coisa muito interessante. Como Deus chama um pastor para apacentar, que é a coisa mais difícil que existe. É você lidar com naturezas. Meu Deus. Com pessoas com formações diferenciadas, né? Que não concentra-se naquela visão doutrinária do anjo da igreja. E aí surgem os problemas, vai queimando como um monturo por baixo, e o pastor sofre, quer dizer, o pastor tem que entender todo mundo, e quase não é entendido pelos outros, é só para quem Deus chamou, quer dizer, o pastor,
ele tem que ter intestino de avestruz. Meu Deus. O avestruz é a única ave que digere até pregos. É a avestruz. Olha o intestino de avestruz. Outra coisa, você viver neste mundo como a garça. A garça é a única ave que anda na lama e não se suja. Como é que pode, pastor? Um mistério divino, né? Tem a garça. Então, que os nossos paradigmas, que os nossos referenciais sejam pessoas simples, mas pessoas que têm uma vivência cristã. Eu sempre procurei ficar ao perto de pessoas mais velhas do que eu. Sempre os meus amigos eram homens mais velhos, de cabelos brancos, que ajudaram-me com seus conselhos e às vezes até sem falar nada, com testemunho da sua própria vida. Por exemplo, pastor Samuel Nistro, que foi o maior mestre das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Samuel Nistro, ele pregava não somente com a pregação, com a exposição da palavra, mas com a sua própria vida. Homens que deixaram no Brasil um grande legado. Nélis Nelson, Nilo Castoberg, Otto Nelson, eram homens muito crentes, muito decentes. Emílio Conde, que uma vez quiseram consagrá-lo a pastor, ele disse, não, eu não sou pastor, eu já tenho o Ministério da Escrita, um dos nossos melhores escritores da CPAD. Né? Então eram homens que deixaram marcas, né, indeléveis para nós. De tal forma que, pastor Ronieri, eu glorifico a Deus pela geração passada, mas glorifico a Deus também pela geração presente, porque todos nós estamos no mesmo barco. Não é? O senhor falou isso daí agora, pastor. O senhor me vê que eu sou uma pessoa muito respeitadora aos idosos, aos ministros que vêm de outras décadas, vêm de a geração passada. Eu vejo muita gente batendo na geração, dizendo agora é a geração. Não é assim. Por quê? A sua geração preparou nós, gerou nós. Você está entendendo? A geração passada, qual foi a geração passada que gerou o senhor, pastor? A geração 50 anos atrás. de Emílio Conde, pastor Samuel Nistro, Nélis Nelson, Lourenço Ousso, Eurico Bergstein. Aí o senhor vai dizer que a geração deles passou e a sua chegou, pastor? Não, Não jamais. tem como. Eu tenho honra da minha geração, tenho orgulho da geração Sim. presente. Só que eu não posso exigir de um jovem o que eu posso exigir de um ancião. Sim, eu penso Tem que isso. ter paciência com os jovens. Eu penso isso. Tem que ter paciência. Assim como outra hora o senhor foi jovem. Eu fui jovem e tiveram paciência comigo, Senhor, né? é isso que eu penso. Porque às vezes o jovem erra, não proposital, erra porque falta de experiência na vida. Eu penso assim também. E a experiência é movida pela vivência. Temos que ter paciência um com os outros. O povo está compartilhando e essa questão de geração, pastor, eu respeito muito. E assim, eu acho que eu tenho até, os outros até falam, Ronieri, você só fica com idosos, com pessoas mais velhas que você, saudoso pastor Davi Salles, que Deus já está com o Senhor, eu vivia muito perto dele, pessoas com mais idade que eu, porque eu acho que eles têm que me oferecer, pastor. E questão de amadurecimento, de, às vezes, pensar no falar, e você adquirir experiência, adquirir conhecimento, né, Vanderlei? Você pode ver que Eliseu e Elias, quem era mais velho, pastor? Elias. Eliseu ficou. Eliseu depois eu estou com um servo que é mais novo que ele. Porque é sucessivamente, um vai aprendendo com o outro. Aí eu vejo muitos pregadores, irmão, batendo, falando mal da geração passada, assim, Deus vai levantar a geração. Pera aí, irmão, a geração já foi levantada, pastor. É verdade. A geração ela já está de pé. Tá aí. Porém, está vindo só os sucessores. Não sei se o senhor entende isso que eu estou querendo dizer, pastor. Sim. Com muita simplicidade e humildade eu falo isso. Eu tenho orgulho de vir da geração do pastor Napoleão. Tem gente que acha que a geração dele vai ser melhor do que a do Napoleão. Não, isso cada um tem uma porção. Cada um tem uma história. É claro. Isaac quis cavar a história do seu pai, os poços lá, e Deus queria dar o seu próprio poço. E Deus dizendo, eu quero dar a sua história, Isaac. Não cava a história do seu pai. Deixa aí. Você vai, tudo que você cava que não é seu, dá problema, pastor, dá contenda. Porque ele cavou, os filisteus vieram e jogaram entulho. Porque se acharam direito que não era dele, mas quando ele cavou o que é dele, o rei saiu de dentro da sua tenda e foi lá cumprimentado e fizeram aliança. Porque quando Deus quer dar nossa história, Deus ele nos mostra. E quando a pessoa não quer saber dessa história, pastor Napoleão,
quer ver a história dos outros. Ficar batendo, tacando pedra, querendo parar. Ele colocou na cabeça dele que a mensagem dele é falar mal da geração passada. Você já viu isso aí já, Vanderlei? Infelizmente, né, Rogério? É uma coisa que o pastor Napoleão sempre fala, que a gente somos produtos de uma escola. Infelizmente, eu sou dessa geração, então posso falar, grande parte não quer sentar para ouvir, para aprender. Eles se acham autossuficientes. Infelizmente. Acha melhor do que os que são passados. Isso é síndrome de quem isso aí, Vanderlei? Síndrome do quê, pastor? É a soberba. Soberba. A palavra de Deus diz, aconselha-nos a nós não nos ensoberbecermos uns contra os outros. E a palavra também aconselha-nos a não falarmos mal um dos outros. Meu Deus. Né? Porque, na realidade, as igrejas não precisam de juízes. Nós precisamos de árbitros. Uma grande diferença entre um árbitro e um juiz. O juiz sentencia e o árbitro intermedia. Então Jó reclamou a ausência de árbitro para arbitrar as vossas questões. Então nós precisamos de pacificadores, de pessoas que pacifiquem os ânimos, não de pessoas que contendem, pessoas que são pessoas que não se acha melhor do que as outras acha pessoas. melhor do que não se pode, não se deve. A Bíblia é muito fiel para nós vivermos uma vida em paz. Precisamos procurar aceitar as pessoas como elas são, viver em paz. A Bíblia, se possível for, tendo espaço com todos os homens. Mesmo patamar. No mesmo patamar, porque isso faz bem para mim e faz bem para o próximo. Quando eu tenho dúvida, pastor, o Tiago Barbosa, ele é professor de teologia, tem escola teológica, que é o filho do Mazinho. Sim. Eu pergunto para ele, pastor, Tiago, o que você acha disso? Pergunta até para o Vanderlei, pergunta para o senhor. Sim. Eu não vejo mal e você perguntar para uma pessoa que é mais sábia do que você, que possa te trazer o esclarecimento da dúvida que você tem, ou seja, base bíblica, seja teológica, ou seja, em alguma área espiritual. Agora eu vejo umas pessoas que tudo ele sabe, pastor. Ele é melhor do que os outros. Ele conhece o Torá, o Corão, o aramaico, o hebraico. Ele é o cara. Ele fala as 5 línguas. Ele conhece de tudo da Bíblia. Ele conhece os 66 livros. Aí eu fico me perguntando, pastor, aonde chega uma pessoa dessa, pastor? Aí eu vejo o pastor Tiago falando que a soberba traz a ruína. A ruína está esperando ele. E a altivez de espírito precede a queda. Né? Os valores do evangélico é antagônico à razão. No evangelho, o maior é o menor. No evangelho, quem se humilha é exaltado. No evangelho, quem chora é bem-aventurado. Glória a Deus. Então, vamos viver, meus irmãos, a essência dos rudimentos da fé cristã, sem nos ensoberbecermos contra ninguém. Afinal de contas, quando você falou em conhecimentos, nossos conhecimentos, eles emanam de 3 fontes: ora herdados, ora pesquisados e ora revelados. Tudo que nós sabemos advém dos nossos professores. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos nos livros que os escritores escreveram. E tudo que sabemos a respeito de Deus advém a nós uma vida piedosa de oração, de contrição espiritual. Então, nada trouxemos para este mundo, nada levaremos. Glória a Deus. Não é? A Bíblia é tão clássica, tão clara nos rudimentos da fé. A gente tropeça porque não vigia nas palavras. A gente tropeça porque coloca no mundo imaginário coisa que não devemos colocar nos nossos pensamentos. Verdade. A gente tropeça porque não conseguimos aceitar as pessoas como elas são. E Jesus aceita-nos como nós somos. É interessante. Pastor, o pastor Lucas Barbosa, filho do Mazinho, manda um abraço para ele aí. Um abraço, pastor Lucas. Pastor, o Raimundo, qual é a necessidade de nós congregarmos? Preciso mostrar a resposta para uma pessoa. Ela está magoada com a igreja e vive na posição de ataque. Bom, nós não temos uma igreja perfeita na terra. A igreja é composta de homens e mulheres defeituosos.
A igreja é composta de homens e mulheres que não foram ainda libertos do corpo do pecado. Olha aí, Raimundo. Então precisamos, neste interim, procurar aceitar as pessoas como elas são. Às vezes você procura uma virtude nas pessoas que você mesmo não as tem. Meu Deus, eu dei forte. Agora isso aí foi forte. A gente procura Você mesmo não tem e quer achar numa pessoa. quer achar nas pessoas. Meu Deus. O nosso referencial, querido, é Jesus Cristo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Trocar de igreja, de denominação, não resolve o problema de ninguém. Vai encontrar os mesmos defeitos, as Sim, mesmas falhas, os mesmos erros, e não vai achar ninguém perfeito. Não achar ninguém perfeito. Aqui é uma batalha contra o ego, aqui é uma batalha contra o corpo do pecado, aqui é uma batalha contra os maus pensamentos. Tá vendo, Raimundo? Aqui é uma batalha. Então, quando você vai, aceita Jesus, fica na igreja e começa a ver as fraquezas dos outros, você naufraga na fé. Olhe para Jesus, nele você não vai ter nenhuma decepção, nele você não vai ter nenhuma frustração, porque Jesus é o nosso paradigma, porque Jesus é o nosso exemplo. Não olhar para a fraqueza dos fracos, Deixa eu pegar um negócio. que são passivos Vai falando, pastor. da misericórdia divina, todos nós. Todos nós somos passivos da misericórdia divina. E estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não procure perfeição nas pessoas, porque nós estamos agregados ao corpo do pecado. Perfeição é só no céu. Por isso que aqui, nesta vida, ninguém atinge santidade. Santidade é um estágio que você só atinge no céu. Aqui é santificação, que é uma lei processual. Claro, cada dia você vai melhorando. Cada dia você vai melhorando, cada dia você vai melhorando, sempre melhorando. Um dia faz declaração ao outro dia, um dia faz declaração ao outro dia, você vai melhorando, vai se moldando, vai se quebrantando, vai conhecendo mais a palavra, vai sendo mais sensível ao Espírito Santo. Os dias vão passando e as nossas imaginações vão se moldando ao senhorio de Cristo Jesus. E Paulo até vai falar, né, pastor, que ele esmurra o corpo dele, coloca a servidão. A servidão, esmurra seu corpo para ganhar a Cristo. Quer dizer, é um duelo que o apóstolo travava contra o corpo do pecado. É o duelo que todos nós travamos, minha gente, no dia a dia. Não é fácil. Porque o que é cristianismo? Em suma, cristianismo é abdicar direitos e cumprir deveres. Aí, vou repetir. Cristianismo é abdicar direitos e cumprir deveres. É somente isso. Não vamos entrar em pormenores de quem traiu, se Judas traiu. Isso aí não resolve nosso problema. Nosso problema é olhar para Jesus, procurarmos seguir as suas pisadas. Viu? Jesus é a nossa coerência. Jesus Cristo é o nosso legado maior. Jesus Cristo é o nosso paradigma. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso referencial. Entendeu? Nos demais você vai encontrar fraquezas, naufrágios, dúvida, mas em Jesus Cristo, não. Jesus Cristo, não. Então, para vencermos as vicissitudes da vida, é preciso estarmos aos pés de Cristo, dia após dia, esmurrando o seu próprio corpo para servir a Deus. Que coisa linda é servir a Deus, sem questionar. Sem questionar. Servir a Deus é um prazer. Servir a Deus é motivo de alegria. Não interessa se os tempos são difíceis. Isso é o razoável que nós estamos vendo dentro do prognóstico profético. Mas em todos os tempos servir a Deus é maravilhoso, é glorioso, é sublime, é ditoso, é pungente, é indescritível, é magnífico, é exuberante. Como é lindo Jesus Cristo.
como ele é belo. Foram 3 anos de ministério. As lições mais imprescindíveis, o comportamento mais ditoso, a vida mais significativa e exemplar. Jesus Cristo é o nosso referencial, minha gente. É somente abraçarmos a cruz, seguirmos as suas pisadas. Há um livro antigo que diz assim: em seus passos, que faria Jesus? Em seus passos, que faria Jesus? Tem uma conotação profunda. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus nos ajude a nós aceitarmos os nossos irmãos como eles são, vivermos uma vida cristã moldada na obediência a Jesus. Não, tá. Voltou. Hoje de manhã estava lendo o livro de Colossenses e Paulo, no capítulo 2, instrui a igreja a não deixar essas filosofias humanas entrar dentro da igreja. Ele instrui a eles ficar com a filosofia de Cristo, que é isso que o senhor está falando, que é a filosofia do Evangelho. Você acha que hoje, no século que a gente vive, a igreja do século XXI tem deixado de se influenciar por essas coisas? Sim, por causa dos questionamentos, né? As pessoas lê só para questionar. Não para aprender, né? Não para aprender. Buscam textos e contextos. Textos e contextos, livros e mais livros, leem e procuram temas difíceis, entra por caminhos doutrinários dificílimos, só para contender. E sem edificação. Não traz edificação. Então, se nós moldarmos a nossa vida à simplicidade, São Paulo foi um pedagogo, mas ele aconselha-nos a nós não deixarmos, não nos apartarmos da simplicidade que houve em Cristo Jesus. Então, até na nossa fala, no tom da nossa voz, no nosso gesticular, no nosso olhar, nós reportamos para as pessoas aquilo que está acentuado dentro de nós. A boca só fala do que o coração está cheio. Porque né? Tanto conhecimento, entre aspas, envolvido de tanta soberba. Porque tanto conhecer, com tantos debates, que não leva a lugar nenhum. Porque tanto conhecer para nos infligirmos uns contra os outros. Oh, meu Deus, coloquemos nossos joelhos no chão de volta. Ficamos às madrugadas com Jesus, não somente falando com Ele, mas ouvindo o que Ele tem para nos falar. Pode ser o pastor Mazinho mandando a paz aqui, respondendo. Pastor, outra coisa. Esses debates que a gente está falando que não levam a nada, e eles ficam pregando uma liberdade que não é a liberdade do Evangelho, né? É o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5. A gente ficar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Hoje eu pelo menos penso que eu gosto às vezes de ouvir bastante as pessoas em muitas invenções. Cristo já nos libertou e eles criam julgos, que a Bíblia chama de julgo desigual, né? Que são conversas, teorias, apenas para ter um assunto, para afrontar uma outra pessoa. Tentam remover os marcos, que eu canso de ver o senhor pregando sobre marcos, sobre o princípio, e eles tentam removê-los, inventando até questões, não analisam às vezes o texto da forma que é para ser analisado, tiram o texto do seu contexto. Isso é problema de família grande. Muita gente, os trabalhos aumentam quando a família cresce. Não tem jeito. Mesmo que... Agora, nós não podemos silenciar a nossa voz e fazer notórios os princípios pedagógicos da fé cristã. Sim. Sem cairmos na armadilha de sublimidades, de crenças, de palavras, de filosofias que
porque não leva a nada. Não leva a nada. Eu sou muito mais ouvir um homem simples com a revelação de Deus do que um teólogo com a letra sem o Espírito. Sem o Espírito. Pastor, assim, ó, porque a minha geração, eu falo pelo que eu vivo, eu ouço muito o senhor, ando muito com o senhor. Eu acho que, eu penso, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas a árvore é conhecida pelos frutos, né? Então eu penso que a minha geração hoje precisa um pouco mais entender alguns princípios. Às vezes a gente foi muito longe e esquecemos do simples. É isso que eu falei. E A gente quer começar a casa pelo telhado. pelo telhado. Mas a casa tem que começar pelo fundamento, pelo alicerce. O que o senhor diria para a minha geração, para mim, que vivo e convivo com isso, por conta de que a gente tem passado, às vezes, da onde nós deveríamos estar, né? Que a vida é uma escada, a vida é um passo a passo, a vida é um processo. E para a gente não inventar a roda. O Evangelho é simplesmente uma coisa tão simples. O Evangelho está pautado na pureza e na simplicidade. Esse delírio de palavras, de filosofias. Modismo, né? Isso não acrescenta nada à nossa fé. Se nós orássemos mais, vigiássemos mais e fôssemos mais simples, é aquela palavra que está lá em Eclesiastes. Quando o corte do machado está embotado, nós pomos muita força, mas quando está afiado, não precisa colocar tanta força. Então, quando nós estamos na comunhão e na presença de Deus, não precisa gritos histéricos para o povo nos ouvir. Mesmo uma palavra moldada com a simplicidade e a ternura de Cristo, muitas vezes produz resultado muito mais satisfatório do que aquela palavra agressiva, né? Costumaz que nós vemos hoje, no bom propósito, Sim, né? No bom sim, propósito, sim. né? Mas Para a gente não fazer a coisa certa da maneira errada. eu sou mais por aquela palavra revelada, com simplicidade, com ternura, aquela palavra que nasce no coração de Deus, passa pelo coração do pregador e é direcionada à igreja. Isso é uma coisa sublime, sublime, sublime. A Débora Ferreira está dizendo assim: pastor, Deus me chamou para pregar a palavra, mas luto muito porque olho muito para mim mesmo, daí me sinto sem forças. Pois é como eu falei ainda agora, né? Precisamos colocar os nossos olhos mais em Jesus Cristo, né? Porque olhando para nós mesmos, nós não vemos nenhuma capacidade, né? Essas coisas não vêm de vós, é dom de Deus. Isso aqui não... A pregação do Evangelho não é uma possessão do homem. Não, é a possessão divina. O homem apenas torna-se um caudal, um instrumento por onde a vontade de Deus passa até o coração do povo. Nada mais do que isso, né? Somos vasos de barro para que a excelência do poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas e a glória seja de Deus e não nossa. É tremenda a Bíblia sempre vai trazer de volta para Deus, né, pastor? De volta para tudo converge, né? Ela ajuda o homem glorificando a Deus, né? Digo fraco, eu sou forte, a nossa força vem de Deus. Tudo converge. Tudo converge para Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu gostaria que as pessoas pudessem sensibilizar-se com essas palavras e não questionar. Que os nossos questionamentos não levam-nos a nada. Às vezes a gente fica até perdendo tempo, né, pastor? Perguntando por quê, e a gente não chega a lugar nenhum. Os porquês são de Deus e os paraquês são nossos. Deus não permite que adentramos aos seus porquês, mas só aos seus paraquês, né? Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor,
Deus nunca lhe deixará vazio no altar. Busque a Deus, permaneça sempre ligado na comunhão com o Espírito Santo. E Deus, a cada dia, vai iluminar a sua mente e projetar Cristo para os homens através de você. Dá licença. Pastor, olha quem chegou aí. Pastor Henrique. Manda pai pro povo aí, pastor Henrique. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Meus filhos, É tanto filho. Eu estou bem cansado, mas louvo a Deus por essa oportunidade. A todos que estão assistindo, peço perdão ao nosso pai, pastor Napoleão, que está atrapalhando ele dessa live aí. Mas Deus abençoe a todos. Aí, os Acho professores. que é hora de despedir do povo, Manda um né? abraço aí, pastor Eu povo. quero, neste momento, concluir a nossa cooperação aqui na live, pastor Ronieri, Obrigado, pastor Napoleão. agradecendo a Deus por você, por sua família, pela Débora, suas crianças, agradecendo a Deus pelo seu expressivo ministério Deixa eu despedir do povo. jovem, que tem sido uma bênção, e agradecer a Deus também pela presença do meu querido filho, pastor Henrique. Pastor Henrique é uma pessoa muito querida. Pastor Henrique, pastor, não sei se o senhor reparou, Henrique emagreceu muito. Aquela barrigona que ele tinha, ele perdeu. Ficou magro demais, pastor. Tá tomando um remédio aí. Não é remédio. E deu, é uma vitamina, né? Sei lá, natural. Estou consagrado. Toda Eu hora. louvo a Deus pela vida do pastor Henrique, da sua esposa, da sua filha. Juliana Rean, Juliana tem sido uma bênção para o nosso país. o Lucas. O Lucas, uma família Abençoada. consagrada ao Evangelho. Glórias a Jesus. E muito obrigado, você, pastor Ronieri. Deus continue te abençoando, lhe dando muitos anos de vida, Obrigado, pastor. de felicidade junto. Ronieri é uma pessoa muito bem casada com Débora. É verdade. Débora é uma grande mulher, uma grande esposa. E que Deus continue abençoando a você. Muito obrigado pela confiabilidade. Muito obrigado pelo amor fraterno que você deposita para comigo, para com a minha esposa. Que Deus lhe conceda a todos os nossos irmãos uma noite memorável na presença de Deus. Pastor Napoleão, o senhor, nós deve a Deus e ao senhor por muitos ensinamentos e por palavras. Aquele DVD que eu comprei uma vez, 4 parcelas de R$5, há 9 anos atrás, a capa amarela. Aquele lá, os trabalhadores da... Qual que é o Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Pregado no Gideão em 96. E eu, novo convertido, eu assisti, eu chorava. Eu dizia, meu Deus, Débora, o tanto de gente nesse ginásio dos Gideões, Débora. Que Gideões é esse? Onde é esse negócio? Eu dizia, olha aquele homem como prega, Débora. E eu, bobão, novo convertido, pastor, dizia assim, eu vou ser igual aquele homem um dia. E ele pregava, vai que parece que os tijolos que tinha atrás daqui, tinha uns tijolos antes no ginásio, né, atrás, uns bloquinhos. Falei, vai quebrar aqui. Eu tenho uma mensagem e eu chorava. E eu via tremendo aqui lá, pastor. Aí eu lembrei, pastor, o cara tava com um radiozinho na cabeça e fazendo entrevista com o povo. Aí ele jogou o rádio para cima, saiu correndo dentro do ginásio. Pastor, assim, para encerrar. O senhor lembra daquela noite ainda de 91? Eu lembro que o povo de antigamente, Os o povo Gideões, dos né? tempos passados, eles não contradiziam a palavra, eles não polemizavam, eles aceitavam a palavra. Todo mundo queria receber o poder de céu. Todo mundo, a simplicidade, esquecia os erros gramaticais. Meu Deus. A simplicidade tornava tudo simples e a receptividade dos corações era muito maior. Dá vontade até de chorar. E pastor. obviamente que os efeitos também eram efeitos poderosos, né? Meu Deus. Uma certa vez nos Gideões, numa manhã de domingo, estava precisando comprar a rádio Morumbi e precisava de algum dinheiro. E naquela época, em 96, eu não aguentei mais ficar em pé, sentado. Comecei a falar sentado no altar. E levantamos ali 1,5 milhão Olha. para comprar a rádio Morumbi para os Gideões, para a obra de evangelização. Quantas pessoas já foi salvo pela Rádio Se Morumbi? chamava Marumbi a Nossa. Marumbi é nossa. Quantas pessoas já foi salvo pela Rádio Morumbi, pastor? Deixou de fazer coisa errada. Pastor Napoleão é uma lenda, né? É uma história, uma lenda viva. Essa semana nós comentávamos, pastor Napoleão, um acontecido na igreja, acho que em Blumenau, ou foi Criciúma, o senhor estava pregando, e eu queria que o senhor contasse isso, porque ele estava, o pastor Ronieri, escute isso que ele vai contar. Meu Deus. Ele estava Fala, pregando bem. e Jesus entrou na igreja, foi isso, pastor Napoleão? Foi. Isso foi nos idos de 1986, Fecha a porta. lá em Criciúma. 86, pastor? É. Eu tinha 2 anos de idade. Escuta, Pastor Oswaldo Lemos era o presidente da igreja
E um certo momento, na hora da mensagem, pastor Nilton dos Santos era o presidente da convenção. Em um certo momento, era mais ou menos 9h30, 9h40, quando de repente houve um silêncio na multidão que estava no santuário, o assoalho de Tábua, igreja muito bonita de Criciúma, e de repente um cheiro de rosas adentrou o santuário. E rosas. E as pisadas do Senhor se ouvia. Pá, Misericórdia. Olha. pá. Ui! Não ficou uma pessoa Deixa, em meu Deus, pé fica aí. e nem sentado. Quando eu olhei, pastor Nilton, o presidente da convenção, estava com o rosto em terra lá embaixo. Caiu um temor de Deus em todos nós, porque o personagem continuava a andar dentro do santuário, ouvindo os seus passos e sentindo o seu perfume. Glória a Deus, nunca mais, nesses 50 anos que eu prego, vivenciei uma experiência como aquela de Criciúma, que já faz mais de 35 anos. Que Deus abençoe a igreja no Brasil, que venhamos a vivenciar essas experiências cristocêntricas e que através dela venhamos a crescer mais na graça, no temor e na obediência ao Senhor. Pastor, essas pisadas que você falou, eu vi quando a Kézia estava morta dentro da UTI. Eu vi essas pisadas. E fazia umas pisadas e um barulho tremendo. Quem levou eu para o hospital é essa mulher que mora de frente à minha casa aí, e que é a irmã Helena. E eu lembro como fosse hoje, a Kézia com 6 meses, que ela teve uma laringite e deu óbito. E Deus estou. A Kézia é de muitos milagres, viu, Henrique? E Deus falou bem assim: quando você ouvir umas pisadas, saberás que eu cheguei no lugar. E quando caiu as ferramentas que eles mexem na UTI, eu achei que era o barulho das ferramentas. E quando foi ver, era um barulho. Tuf, tuf. Aí parou aquele dentro daquela UTI. Então, foi ali que eu fiquei crente de verdade, rapaz. Ali Deus mudou a minha vida. Queridos, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço. Reverendo Napoleão Falcão, pastor Henrique, pastor Vanderlei. Manda paz aí vocês aí pro povo. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus habite no coração de todos. No nome de Jesus.